Graças a Deus, meu divino São José. Ai, minha gente. O divino São José está pedindo, meus filhos, muita oração. Olha, ele está falando para que vocês rezarem muito, minha gente, pela paz desse mundo. Olha, meus filhos, o divino São José está falando que esse mundo está tendo muita revolução, minha gente. Olha, ele está pedindo muita oração, porque os poderes e milagres que vos tem pode acalmar essa revolução que está no mundo, minha gente. Olha, minha gente, o divino São José está falando para que rezarem muito, meus filhos, fazer muita oração. Agora, durante a quaresma, minha gente, olha, ele está falando para que todo mundo pedir misericórdia a Deus, rezar, pedindo misericórdia a Jesus, meus filhos, para que Jesus revogar os castigos que vai vir à terra. Ai, minha gente, o divino São José está falando que os invernos vai ser um pouco descontrolado, mas ele está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Jesus, gente. Olha, minha gente, o divino São José está falando que tem parte nesse mundo que está se acabando com água, minha gente. Olha, ele está falando que é tempestade, muita chuva. Olha, ele está pedindo para que todo mundo rezar e agradecer para Deus por esse inverno que Deus está mandando para todos. Olha, ele está falando que esse ano de 2015 não ia quase ter inverno, meus filhos. Ia ser mais fraco do que o inverno de 2013 e de 2014. Mas ele está falando que as pessoas, muita gente, lembrou que Deus existe no reino do céu. Começaram a rezar, começaram a pedir, começaram a rogar. E Deus ouviu os pedidos das pessoas. Deus está mandando muita chuva. Ele está falando que tem lugar que está tendo muito inverno, mas só está ficando água e a terra. Mas ele está falando que tem lugar, tem parte do mundo que o inverno está muito controlado, graças a Deus. Olha, minha gente, o divino São José está falando que agora tem lugar no mundo que as pessoas já estão pedindo socorro a Deus, pedindo misericórdia, porque está tendo muita água demais. As pessoas acham que estão destruindo. Olha, minha gente, o divino São José está falando que só Deus mesmo que acaba com o clamor que tem aqui na face da terra. Olha, ele está pedindo para todo mundo rezar, todo mundo fazer oração, pedir muita misericórdia a Deus e proteção por as igrejas católicas. Olha, ele está falando, rezarem muito por os sacerdotes, pelo Papa,
os bispos, para que eles saberem cumprir o mandamento da igreja, meus filhos. Olha, ele está falando que dentro das igrejas católicas está existindo muito julgamento. Olha, ele está falando para que rezarem por eles, porque eles não estão sabendo o que eles falam. E nem o que eles dizem. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que mais para o final do tempo, o final das eras, vai ficar difícil de se encontrar um sacerdote que esteja cumprindo os mandamentos da igreja. Olha, ele está falando que vestido de batina no mundo tem muitos, tem demais, mas sacerdote mesmo, essa época que nós estamos, já está tendo muito pouco. E daqui mais para frente, vai chegar uma hora que vai se andar bastante para se encontrar um. E as igrejas estão assim de sacerdote. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Ou ele está falando que Jesus está preparando a vinda dele aqui na face da terra. Mas ele está falando que Deus está esperando a preparação no coração dos filhos dele para poder receber a visita de Jesus. Ele está falando que é verdade que Jesus vai vir visitar esse mundo. Mas antes da vinda de Jesus, vai ter a visita dos 12 apóstolos dele aqui na face da terra. Ele está falando que depois da visita dos 12 apóstolos, vai ser a vida de Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo preparar o seu coração com a oração, se preparar com a paz, preparar as suas casas com a palavra de Deus, para que poder vocês aguardarem a vinda dos apóstolos de Jesus. Ele está falando que esses 12 apóstolos que vai vir no mundo é para caminhar os filhos de Deus no caminho dele. Ele está falando que vai ser no sistema, é uma aparição. Mas ele está falando que para ver vai ser bem difícil. É alguma pessoa que Deus pode escolher para ter o merecimento de ver um dos apóstolos de Jesus. Ele está falando que as pessoas que Deus preparar
As aparições vai ser assim. Tem deles que vai ter um sonho. Aquele sonho lindo, positivo. Outros vão ouvir a voz. Vai ouvir aquela voz falando. As pessoas vão ficar pensando, meu Deus, essa voz eu não conheço. Tem Deus que vai ficar pensando que pode ser a voz de Jesus, que esteja chamando, que esteja falando. Ou ele está pensando, muito, meus filhos, porque tem muitos deles que pensam muito em Deus e acreditam que Ele existe. Essas pessoas que vai ter o merecimento de ouvir aquela voz, parece que está falando dentro do seu coração. Vai ser muito lindo. Essas pessoas que vai ter esse merecimento dado por Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todo mundo rezar, todo mundo pedir misericórdia a Deus pela paz desse mundo. Olha, ele está falando que esse mundo, meus filhos, as pessoas estão pelejando, estão lutando para acabarem com o mundo que Jesus deixou. Olha, ele está falando que muitos deles estão pelejando, lutando para ver esse mundo viver. Outros lutando para destruir, que acabar com esse mundo tão lindo, tão maravilhoso, que Jesus deixou de herança para os filhos dele. Ou ele está falando que o que vai acabar mais é aquela triste guerra que está formada no mundo. Ou ele está pedindo muita oração, para que as pessoas rezar, confiar em Deus, que aquela triste guerra, ela vai se acabar lá mesmo onde ela começou. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que o momento da guerra é um momento muito difícil para se passar. Porque a terra fica lavada de sangue e cheia de cadáver morto e queimado. Ou ele está falando que não é isso, que Jesus quer que aconteça com os filhos dele aqui na face da terra. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que rezarem, pedir misericórdia a Deus. Que esse tempo para nós temos tempo de rezar, nós temos tempo de pedir para Deus, nós temos tempo de rogar. Ele está falando que chega um momento difícil,
que nós não tem tempo de rezar e nem de pedir. Ou ele está falando que esse mundo vai ter uma mudança. Ou ele está falando que essa mudança se chama as 3 noites de treve. Ou ele está falando que não tem uma estrela no céu, nem da mais pequena, para nos alumiar. Oh, mas ele está falando para que todo mundo rezar, meu filho, para revogar. Ele está falando que não vai ser fácil 1 minuto para se passar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que nesse dia é uma tempestade muito grande. As pessoas não vão saber, porque não tem nem como ver. Olha, filho, da onde está vindo? Não sabe se está vindo do céu, não sabe se está saindo de dentro do chão. Vai ser um momento difícil para se passar. Mas ele está falando que é verdade, que esse tempo vai chegar. Mas ele está pedindo para todo mundo rezar e pedir misericórdia a Deus, que pode ficar os final dos tempos, final das eras. Até essa época também não tem mais quase ninguém. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que ele está avisando o que vai acontecer, para que todo mundo rezar, todo mundo se preparar, para pedir misericórdia para Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, por causa das epidemias de doença que está no mundo. Ou ele está falando, está muito forte, está tendo muita epidemia de doenças que não tem cura. Ou ele está pedindo para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus. Vocês guardarem a água benta dentro da casa de vocês. Todo dia de manhã, cedinho, a hora que acordar, vai no seu altar, põe um pouquinho daquela água num copinho. Aí vocês vão e se benzem. Aí engole um golpinho da água. Aí pede para Jesus te curar. Que Jesus te salve de todas as epidemias de doença que está vindo no mundo para prejudicar as pessoas. Aí bebe o corpinho da água. Aí vai e fala assim: Jesus, essa água que eu estou bebendo é as lágrimas de Nossa Senhora e de Jesus e de José. Esses 3 golpes que eu tomei é um pingo da lágrima de cada um.
Me curais, meu Pai, de todas as epidemias de doença, de todos os sofrimentos. Jesus, me salva aqui na face da terra, dessas consequências difíceis que está vindo no mundo, da guerra, da fome, da doença. Curais, meu Pai. Ai, se benze e fala, obrigado, Jesus, por o Senhor estar me curando esse momento. Ai, pode se benzer, meus filhos, e pode cuidar na vida, naquele dia. Todos os dias vocês façam isso. Ele está falando que tem muitas epidemias de doença, que precisa de rezar muito, pedir para Deus, para que Deus orientar um médico, para ele conseguir descobrir qual é o problema de doença que aquele paciente tem. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus proteja todos vocês, com a fé, a esperança e a oração, para que vocês conseguirem combater a tentação que está perseguindo muito as famílias, principalmente os casamentos das pessoas. Ele está falando que está dando muita destruição, muita desunião dentro das famílias. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo paz para todas as famílias. Ele está falando que há muita desobediência. Ele está falando para aqueles filhos que são desobedientes, seu pai e a sua mãe, por causa do vício que conduzem. Ele está falando que está na hora de se arrepender. Hoje não tem vício de nada, mas a ignorância, a brutalidade, que conduzem contra o seu pai e a sua mãe. Ele está falando que o filho que cuida do seu pai e da sua mãe com amor e carinho, obediência e compreensão, esse de Jesus e da Virgem Maria, ele já está bem aventurado. Aquele que é desobediente, é revoltado, é ignorante, tem muitos filhos que conseguem pegar raiva dos seus pais. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que esses de Jesus e da Virgem Maria
Eles já estão desaventurados. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o filho que cuida bem do seu pai, da sua mãe, o pecado que ele tenha, o pecado dele vai ser devolvido, que nem uma pedra de gelo no sol forte. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus e seguir essa caminhada que vocês estão nela. Olha, ele está falando que essa caminhada é muito lindo, muito maravilhosa. É uma procissão que vocês formaram. Essa caminhada importante, esse sacrifício que vocês estão fazendo até chegar aqui. Olha, ele está falando que hoje, o dia 19 de março de 2015, está fazendo 20 anos da desaparição dele. Olha, ele está falando 20 anos da desaparição. 36 anos de festejo. Está completando hoje. Oh, mas ele está falando que antes da primeira aparição dele foi um sonho, 2 anos. Hoje, no dia 13 de março, completou 22 anos do primeiro sonho. Que eu tive com ele. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês que todos os vezes ele pede oração para todo mundo. Olha, ele está falando que ele está pedindo Jesus que determina a desaparição do Divino São José. Olha, ele está falando que hoje, dia 19 de março, esse momento completou. Nossa. Olha, ele está falando que completou 2.600 novenas agora no mês de março. Nossa. Mas ele está falando
novena que foi rezada para ele, intenção do Divino São José. Ele está falando que as pessoas, tinha gente que não conseguia rezar a novena, rezou 9 terços. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que tem muita coisa boa aqui na face da terra que pertence a Deus. Ele está falando que o importante é cada um saber procurar o que pertence a Deus. Ele está falando que as coisas que pertencem a Deus, a gente tem que procurar, tem que ir atrás. As coisas que pertencem ao outro lado, não precisa nem sair de casa. Dentro de casa mesmo, a pessoa vai prejudicada. Ai, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês rezarem, pedir misericórdia a Deus. Ele está falando que ele não sabe o dia e nem a hora. Ele não pode falar, porque não é determinado por Jesus. Ele sabe, mas não pode falar. Mas ele está falando para que vocês rezarem muito, que vai ter uns tremor de terra perigoso. Ou ele está falando que aqui no Brasil é mais difícil, mas nesses outros países é muito fácil. Os tremores de terra é um momento difícil, porque quando a terra balança, em que vai se segurar? Aqueles que estão seguros nas mãos de Deus, aqueles não vão cair. Olha, ele está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, porque ele está falando que é perigoso. Vai ter um país que vai ter, se não rezar e Deus não revogar, vai ter um abalo muito grande. Olha, ele está falando para rezarem muito, para que Deus revogar e acalmar. Ele está falando que esse abalo vai ser com água e fogo. Ele está pedindo muita oração para que não chegar esse momento. Mas ele está falando que não é no Brasil, vai ser fora do Brasil. Mas ele está pedindo para rezar, porque se isso acontecer,
O momento vai ser difícil para os que estão lá. Ai, minha gente, o divino São José está falando que tem países nesse mundo que as pessoas não conhecem nem a palavra de Deus. As pessoas não acreditam que Deus existe. Não acreditam. Olha, ele está falando, o que será de nós na face da terra sem Deus? Olha, ele está falando para que na hora da oração, que as pessoas estiverem rezando, pedir a Deus uma paz no coração dos ateus. As pessoas que não acreditam que Deus existe, é porque são ateus, minha gente. Ai, minha gente, o divino São José está falando que essa época, esse tempo para nós, está que nem no tempo de Moisés, está que nem no tempo de Noé. Olha, ele está falando que as coisas que pertencem a Deus, é pouca gente que acredita. Olha, ele está falando que é verdade essa palavra que Deus falou e deixou por escrito. É feliz daquele que não está vendo, mas creia. Olha, ele está falando que nós não temos merecimento de nós ver Jesus, mas nós temos que crer e acreditar que Ele existe, que Ele está no trono dele. Ai, minha gente, o divino São José está falando para todos vocês prestar atenção que as coisas que pertencem a Deus é muito simples, mas é muito maravilhosa, é muito lindo. É verdade, meu divino São José. Eu estou nesse caminho que o Senhor está falando. É verdade. Mas tá bom. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo para que rezarem muito por as pessoas que estão seguindo a Deus.
Ele está falando que as pessoas que estão seguindo a Deus, essas pessoas vão sofrer, vão ser judiadas. Vai chegar uma época que as pessoas vão sofrer. As pessoas que estão ao lado de Deus. Porque vai chegar uma lei que não aceita as pessoas que estão ao lado de Deus. Mas é verdade, meu querido São José. Já tem Deus que já está sofrendo. Ah, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo que tem família. Ele está falando para que rezarem muito, pedir misericórdia a Deus, para que Deus os poderes milagres que você tem acalmar essa destruição que está tendo no mundo por causa do vício que existe no mundo. Ele está falando que o que é de gente sofrendo, mas ele está falando que se não rezarem, não pedir para Deus, para que Deus acalmar, esse tempo vai ficar que nem o tempo do cativeiro. Ele está falando para que rezarem muito, para que esse tempo não chegar. Mas ele está falando que tem muito acontecido aqui na face da terra, que é quase a mesma coisa do tempo que existia os cativeiros no mundo. Ele está falando que existe muita judiação, muita malvadeza, muita perversidade. Acontece isso porque Deus deu a mente para todos. Cada um tem que puxar por a sua mente, pelo seu juízo que Deus deu, para saber amar e respeitar. Ele está falando que quando Jesus formou esse mundo, ele deixou uma religião, uma igreja e 2 caminhos. Ele está falando que os 2 caminhos que ele deixou para nossa escolha. Mas ele está falando que depois de muitos anos começaram muito estudo. Por causa do estudo, formaram muita lei no mundo. Ele está falando que agora cruzou de caminho na frente do caminho de Jesus.
está falando que o problema é que as pessoas não sabem escolher o que é bom, que pertence a Deus, que quer na vida. Ou ele está falando que não adianta entrar em 2, 3, 4 caminhos. Ele está falando que vocês têm que ir no caminho de Jesus, porque Deus só existe um, só um. Ele está falando que porque que vai sair do caminho que vocês estão para encontrar com Jesus. Se Jesus só existe um, só um, poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é o Salvador do mundo. Mas só é um, meus filhos, só um. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo, as pessoas, fazer o jejum agora durante a quaresma. Olha, ele está falando para respeitarem quarta e sexta-feira da quaresma, para vocês não comer carne. Olha, ele está falando que esse jejum é a bem da saúde de vocês. É a bem da salvação para a alma de vocês. Olha, ele está falando, os que puder aguentar, pode fazer esse jejum, os 40 dias de quaresma. Mas, pelo menos na quarta e na sexta, já está bom o jejum. Olha, ele está falando na sexta-feira santa. É o último dia da recordação do suprimento de Jesus. Foi na sexta-feira santa. Olha, ele está falando que ficou de recordação, de lembrança do que Jesus passou aqui na face dessa terra. Olha, minha gente, o que Jesus sofreu por todos nós. Olha, ele está falando que hoje, essa data, esse tempo, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas ele está falando que Jesus sofreu
muito, mas Ele não quer que nós sofra igual que Ele sofreu. Ele é Pai, Ele não quer ver os filhos dele sofrer. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que na Páscoa, o melhor jejum que vocês fazem é o jejum que vocês fazem no coração. É vocês fazerem a caridade àquele necessário, aquela pessoa que está com precisão. Se chama o jejum de coração. Olha, ele está falando que durante a Páscoa, a Quaresma, até chegar a Páscoa mesmo, se nesse meu ente vocês fizerem a caridade do alimento para as pessoas que estejam com necessidade, foi ali que vocês fizeram para Jesus. Ou ele está falando que um prato de comida que se dá para uma pessoa que está com fome, nessa época, para Deus, foi o jejum. Durante os 40 dias de Quaresma, com a Páscoa, com tudo, foi o melhor jejum que vocês fizeram. Olha, ele está falando que hoje em dia as pessoas necessárias da rua, olha, ele está falando que essas pessoas agora sofrem muito. As pessoas pegaram medo de fazer a caridade por necessário, por causa das maldades que tem no mundo. Tem a prosperidade de fazer a caridade, isso nega, porque tem medo das maldades. Mas ele está falando que a gente faz a caridade com aquela fé em Deus, aquela esperança. Que nada de mal acontece. Ou ele está falando que é verdade essa palavra, de por causa das abelhas de São Pedro, de São Paulo paga. Ou ele está falando que por causa das maldades que existem na face da terra, chegou a hora que as pessoas conseguem sonegar a caridade.
Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir misericórdia a Deus por esses inocentes, essas crianças que tem no mundo. Olha, ele está falando que esse mundo está vivendo, mas por causa desses inocentes que existem no mundo. Ah, minha gente, o Divino São José está falando que é verdade que esse mundo ele vai se acabar, mas ele está falando que esse dia só Deus que está sabendo essa hora. Mas ele está falando que o primeiro século acabou com água. Esse segundo, quando for para realizar, chegar o dia final, se acaba com fogo. Mas ele está falando que quando chegar esse dia, não vai ter mais quase ninguém, porque o desastre no mundo é 24 horas por dia. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem por esse motorista que existe no mundo. Olha, ele está falando que existe muito desastre. Ele está falando que sair mais da metade do que acontece é muita velocidade demais, é desespero. As pessoas usam desespero em cima das coisas materiais. Acha que isso aí está seguro. Não está. Isso aí é coisa materiais, meus filhos. Isso aí se acaba tudo aqui na face da terra. Olha, ele está falando para que usarem com posteridade na volante do carro. Todos os motoristas não usar muito desespero, muita velocidade. Está dando muito desastre. Olha, ele está falando. E a situação que vai está ficando difícil. Porque as pessoas não se comportam. Cada um tem que ter comportidade para trabalhar, para viver aqui na face da terra. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Ele está falando para que vocês continuarem nesse caminho de Deus que vocês estão caminhando. Ele está falando que por nada dessa vida que vocês passem, vocês não desistirem.
do caminho de Deus. Vocês continuem persistindo nesse caminho. Que a felicidade de vocês vão encontrar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que hoje, dia 19 de março de 2000,